Bom dia a todos, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima sexta-feira para todos. Hoje é dia 17 de fevereiro de 2023. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. E nesta sexta-feira vamos encerrar aí a nossa semana de devocionais e aí a gente vai fazer aqui uma pequena pausa, né? Por causa aí do feriado de terça-feira. Então a gente volta agora com os nossos devocionais na quinta-feira da semana que vem. Então, quase que uma semana para frente aí. Mas vamos encerrar a nossa semana aqui de devocionais e nessa sexta-feira nós vamos falar de Isaías 58, 59 e 60. Lembrando que nós damos uma pausa no devocional aqui, mas você faz o devocional em casa e principalmente faça suas leituras bíblicas, porque elas são de fato bem importantes aí para a nossa edificação. Bom, Isaías 58, 59 e 60. O tema devocional de hoje é não profanar o sábado. É isso mesmo. Vamos lá. Eu vou ler o texto aqui que eu separei para a gente conversar nessa manhã, que é Isaías 58, 13 e 14, que diz assim: Isaías 58, 13 e 14. Se você vigiar seus pés para não profanar o sábado e para não fazer o que bem quiser no meu santo dia, se você chamar delícia o sábado e honroso o santo dia do Senhor, e se honrá-lo, deixando de seguir seu próprio caminho, de fazer o que bem quiser e de falar futilidades, então você terá no Senhor a sua alegria, e eu farei com que você cavalgue nos altos da terra e se banqueteie com a herança de Jacó, seu pai. É o Senhor quem fala. Bom, primeira coisa aqui é lembrar do contexto. O profeta, ele retoma o assunto da apostasia da nação de Israel. Lembra que nos capítulos anteriores nós falamos sobre o servo do Senhor, nós falamos sobre aquele que viria restaurar a nação de Israel, mas agora o profeta começa a recordar os motivos pelos quais o servo do Senhor terá que vir. Ele começa a recordar do porquê o Senhor vai ter que restaurar a nação de Israel. Além de todos os pecados já relatados por Isaías e pelos outros profetas, nós vamos acrescentar, aliás, o escritor, o profeta, o próprio Deus falando pelo profeta, vai relatar um novo pecado, que é a questão da espiritualidade falsa. Então, se você ler o capítulo 58, você vai ver que Deus ele adverte a nação contra aquilo que ele chama de uma espiritualidade fabricada. Então ele vai, por exemplo, criticar os jejuns da nação. Ele vai dizer, olha, vocês fazem jejum, mas vocês continuam com os seus pecados, continuam a fazer as mesmas práticas e aí faz jejum e quer que eu responda, né? Então ele está ali advertindo quanto à questão da espiritualidade falsa. E aí a resposta do Senhor ao retorno das práticas de adoração da lei é pungente. Ele diz, olha, se vocês querem de fato me adorar verdadeiramente, se vocês querem de fato ser o povo que me adora, o povo de Deus, vocês precisam lembrar das minhas observações em relação à adoração. E essas observações, essas prescrições, elas estão na lei. Dentre elas, está a observação do sábado. Deus fala, olha, se vocês quiserem uma espiritualidade verdadeira, vocês não podem profanar, não podem continuar profanando o sábado. Só para fazer um comentário aqui, existe uma conta de o porquê a nação de Israel ficou 70 anos no cativeiro babilônico. Nem um ano a mais, nem um ano a menos. Por que 70 anos? Porque a cada 7 anos
a nação tinha, aliás, a cada 6 anos a nação tinha que separar o 7º ano, é isso mesmo. A cada 6 anos a nação tinha que separar o 7º ano como um ano de descanso da terra. A própria terra que Deus deu para eles tinha que descansar. E eles não faziam isso. E aí, quando se juntou todos esses anos que Israel deixou de observar, quantos anos deram? 70 anos. Então, a nação de Israel passou X anos na terra sem observar o sábado da terra, sem observar o descanso da terra. O período deu exatamente 70 anos. Quanto tempo Israel ficou fora da sua terra? Exilado? 70 anos. Então, o Senhor, de fato, leva isso muito a sério. Bom, observação do sábado. A gente precisa falar sobre isso aqui rapidamente. O tempo é curto, quero já indicar. Tem uma pregação do pastor Flávio que está no nosso canal no YouTube, né? Como Dia do Senhor. E aí você pode ali aprofundar um pouco mais nesse assunto. Mas algumas coisas aqui que devem ser destacados. Primeiro, separar um dia da semana para adoração e descanso é fonte de renovo espiritual. Olha o que o profeta diz aí no inicinho na parte B do versículo 13. Ele fala assim: se você chamar delícia o sábado e honroso o dia do Senhor, e se honrá-lo, deixando de seguir o seu próprio caminho, de fazer o bem, de falar futilidades, então você terá no Senhor a sua alegria. Então, o profeta diz que o seguinte, guardar o sábado também traz renovo espiritual. Lembra que ele está falando da aridez espiritual? Então aqui ele diz, olha, guardar o sábado vai renovar o seu vigor, porque Israel havia desprezado esse cuidado do Senhor. O que o profeta está advertindo aqui sobre Israel desprezar aquele sábado, aquele dia que o Senhor separou para a adoração verdadeira, para buscar ao Senhor e também para o descanso. É interessante porque sempre que a gente lê sobre o sábado no Antigo Testamento, a gente tem uma tendência de passar direto. Por quê? Porque a gente imagina que as falas de Jesus no Novo Testamento, elas desfizeram completamente o sábado. Para muitos, Jesus descumpriu o sábado. Jesus falou, não precisa mais cumprir o sábado, esquece o negócio de sábado, não tem mais dia do Senhor, não tem mais dia para adoração, dia para descanso, não tem mais isso. Mas Jesus não fez isso. Jesus, em todo o tempo que ele viveu, ele cumpriu o sábado. O que ele fez foi reorientar a motivação do sábado. Os judeus guardavam o sábado para dele obter as bênçãos de Deus. Então o que eles faziam? Vamos guardar o sábado, porque se guardar o sábado, Deus vai acrescentar, vigor à nossa salvação. Vai nos salvar porque guardamos a lei. Essa era a ideia ali dos fariseus. Jesus deu uma reorientada à sua funcionalidade. Jesus nunca disse não deixe. Ele inclusive disse, eu sou o Senhor do sábado. Ele disse mais, o sábado foi criado para mim, ou seja, o sábado foi criado, esse dia de descanso foi criado para adoração ao Senhor. E nisso nos ensina que os crentes devem separar um dia na semana para adoração a Deus e também cuidar uns dos outros por meio do culto público. Então nós vamos ver essa prática muito comum em Atos, depois os apóstolos vão falar sobre isso. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, fala sobre isso, sobre separar um dia da semana para adoração a Deus e para cuidar uns dos outros por meio do culto público. Agora, o que diferencia, ou principalmente o que Jesus criticou e que nós devemos eliminar do nosso meio? O ritualismo, todo aquele ritual. O dia do Senhor não é espiritualidade vazia, não é moralidade vã, não é apenas símbolo, de uma religião caída, de uma religião falsa. Não, na verdade ela precisa ter um aspecto que nós não podemos esquecer quando estamos no culto público, que é o fervor. O povo de Deus, ele prioriza o culto do Senhor e ele prioriza o dia do Senhor, e ele prioriza porque, aliás, ele faz isso com fervor, ele faz isso com ânsia mesmo, ele faz isso com desejo, com muito vigor, essa é a palavra.
sem aquele ritualismo, mas com bastante vigor. E, além disso, né, o povo de Deus deve separar esse dia, porque esse dia renova no próximo domingo, quando você estiver cultuando com seus irmãos, você pode perceber que você vai ser altamente renovado. Paulo chega a dizer que nós devemos deixar encher do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos, cantos espirituais, orando e dando graça a Deus sempre, Efésios capítulo 5. Então, ao participarmos do culto de adoração com o povo de Deus, nós também somos renovados. E aí você já deve estar curioso, né? Porque eu estava falando do sábado, agora já falei do domingo. Mas é porque, naturalmente, houve essa mudança do dia, né? Deixou de ser o sábado e passou a ser o domingo, porque o domingo é o dia da ressurreição do Senhor e para os crentes esse é o dia mais importante da semana. E aí você pode já dizer, não, mas o sábado não era importante? O dia da semana não é tão importante quanto separar um dia para estar com o povo de Deus. Então a ênfase não é no sábado, mas é no dia do Senhor, no dia separado para o culto e para a adoração. Bom, o segundo ponto aí é que ele expressa de maneira correta o significado de não seguir seu próprio caminho. Se tem uma advertência que Deus dá aqui nesse texto, é que os israelitas estavam seguindo o seu próprio caminho. Eles desprezaram o sábado, mostrando que Deus não era tão importante para eles. E esse desprezar do sábado era como dizer, Deus, o Senhor não é tão importante para nós. Nós temos os nossos próprios caminhos, né? Interessante que o profeta vai falar isso várias vezes aqui no texto, né? Para não fazer o que bem quiser no dia santo, deixando de seguir seu próprio caminho, de fazer o que bem quiser. Ele repete isso. Então, era uma marca, né? Deixar de estar com o povo de Deus para fazer o que bem quiser. E isso fala muito aos nossos dias, né? Porque os apóstolos, eles buscaram sempre andar nos caminhos do Senhor e obedecer àqueles que eram os mandamentos do Senhor. E isso nos ensina que nós não podemos cultuar a Deus à nossa própria maneira. Eu poderia citar aqui diversos exemplos de como não devemos cultuar a Deus à nossa própria maneira, mas para não ir muito longe, o caso de Saul. Saul foi rejeitado como rei porque ele queria cultuar a Deus à sua própria maneira. Mical, quando criticou Davi, ela criticou a maneira que a Davi estava adorando a Deus, e isso trouxe consequências para ela. No Novo Testamento a gente tem Ananias e Safira, que resolveram cultuar a Deus da maneira que eles achavam correto, e isso trouxe consequências para eles. Então, nós não podemos cultuar a Deus à nossa própria maneira. O profeta fala aqui, não esqueça de guardar o sábado, mas também não faça isso aos seus próprios caminhos. Aí, duas aplicações aqui rápidas sobre o culto público nos nossos dias, é que nós acabamos nós mesmos escolhendo as nossas prioridades, né? Ah, não, então hoje eu vou fazer isso, porque isso é mais importante para mim. Mas você e eu, nós não temos direito de estabelecer as nossas próprias prioridades, né? Nós não podemos dizer isso é importante, aquilo é importante. O Senhor determinou que o dia do Senhor é o dia de estarmos em adoração a Ele, cultuando ao Senhor juntos como povo de Deus. E nós não podemos simplesmente dizer, esse dia eu vou no teatro, ou eu vou no cinema e eu estou cultuando a Deus tanto quanto. Não, eu não cultuo a minha própria maneira. Existe um modo bíblico de cultuar a Deus. Existe uma maneira bíblica de cultuar a Deus, eu tenho que me submeter a essa própria maneira. Outra forma de cultuar a nossa própria maneira é assistindo ao culto, né? Então, as pessoas vão ao culto numa apresentação. Então, eles vão ver um grupo de louvor que apresenta uma afinação em músicas. O pregador faz também uma performance, né? Não, os cultos devem ter a participação dos crentes. Os crentes não são consumidores do culto. Por isso que a nossa participação no culto deve ser envolvente, dinâmica e renovadora. Por isso que nós falamos os salmos, nós oramos aos nossos irmãos, nós cantamos. Quem tem que cantar é a igreja, os instrumentistas vão ajudar, mas quem tem que cantar é a igreja. E a pregação também tem que ser
voltada para o Senhor, porque ela vai falar da mente do Senhor. E por último, o não profanar o sábado ou guardar o sábado, né, ou especialmente escolher esse dia da semana para cultuar ao Senhor é um sinal de fidelidade a Deus. Versículo 14 vai dizer isso: eu farei com que cavalgue nos altos da terra e banquetei com a herança de Jacó seu pai, é o Senhor quem fala. O povo que dizia que era fiel a Deus, ele tinha que demonstrar sua fidelidade a Deus por meio de atitudes. Não adiantava falar somos fiéis a Deus, tinham que ser fiéis com as suas próprias atitudes. E é interessante que Jesus convoca os seus discípulos a serem suas testemunhas. Ele diz: olha, vocês vão testemunhar de mim por toda a terra. E testemunhamos muito pela forma como nos reunimos como igreja. A gente às vezes não se dá muito conta disso. Nós temos nosso testemunho particular, mas um testemunho muito mais impactante e muito mais poderoso é o testemunho da igreja reunida cultuando ao Senhor no dia do Senhor. Por exemplo, a igreja reunida no dia do Senhor cultuando ao Senhor louva falando de um outro tipo de amor. O amor do mundo é um amor carnal, é um amor humano, é um amor que só pensa em si mesmo, só pensa nos próprios interesses. Mas quando louvamos a Deus, estamos falando do seu amor sacrificial por nós. As orações, elas são dirigidas para outro Senhor. E isso testemunha para as pessoas, porque as pessoas estão acostumadas a ouvirem de senhores políticos e tudo mais que não os representam. Mas ali, quando estamos orando, estamos falando para um Senhor verdadeiro. E também a pregação manifesta a vontade de Deus. Então as pessoas vão ali para ouvir o que Deus realmente quer delas. Qual é a lei de Deus e como elas podem agradar ao Senhor, ou como elas podem responder ao grande amor de Deus. Então, o testemunho da igreja ele é fundamental e ele fala muito mais da nossa fidelidade a Deus do que nós podemos imaginar. Bom, o tempo já passou e passou bonito para mim. E eu já estou aproveitando que não vamos ter aí, né, nos próximos, no início da semana que vem, nosso devocional. Estou gastando todo o meu tempo aqui. Mas vamos lá, vamos finalizar. Moral da história. O povo de Deus sabe que os pensamentos do Senhor sobre eles são superiores. Lembra que a gente falou isso na nossa última devocional? Os pensamentos do Senhor são maiores, ele fala isso. Ainda que esses pensamentos afrontem as nossas práticas religiosas. As nossas práticas religiosas, bem humanizadas, devem ser afrontadas aí pela boa lei do Senhor. E o nosso desafio, né, o que podemos fazer para praticar tudo isso que acabamos de ouvir é muito simples, né? Cultue. O desafio é esse: domingo, na sua igreja local, para os nossos irmãos aí da Igreja Nave que estão assistindo, domingo às 10 da manhã, a nossa Igreja Nave culto ao Senhor. Então não deixe de participar, mas muito mais do que participar, prepare-se para você cultuar a Deus juntos. E você que é de outra igreja, que está assistindo também, cultue com seus irmãos, porque isso é uma maneira de apresentarmos Deus ao mundo, de edificarmos uns aos outros e também de receber edificação. Tá certo? Vamos orar? Como fazemos toda sexta-feira, vamos encerrar o nosso devocional com a oração que o Senhor nos ensinou, com a oração do Pai Nosso. Então, se você puder aí, pare por um instante aquilo que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Lembrando então que domingo às 10 da manhã nós temos nosso culto de celebração e que na semana que vem nós não teremos o devocional aqui até quarta-feira. Retornamos então na quinta-feira aqui com o nosso devocional, tá bom? Deus abençoe. Ótimo final de semana para todos. Uma sexta-feira abençoada. Fiquem com Deus.